Márcia, me ajuda a desatar esse nó da minha cabeça. Bom, para começar essa série Desatando Nós, para a gente esclarecer, para eu tentar esclarecer para vocês algumas questões que chegam até mim via direct, a gente vai abrir esse quadro aqui e o primeiro questionamento que a gente vai tentar, que eu vou tentar esclarecer é: qual o melhor fio para crochê em fio de malha? Bom, para quem não me conhece, eu sou Márcia Calme, da Creative Land, e você está aqui na sessão Desatando Nós para tentar esclarecer qualquer dúvida que você tem em relação ao crochê contemporâneo. E hoje a gente vai falar sobre melhores fios. Isso é uma questão que todo mundo me pergunta: Márcia, qual o fio que você usou? Qual o melhor fio? Ficou linda a sua peça, me diz qual o fio que você usou, esse é o melhor fio para se trabalhar? Enfim. E eu sempre pergunto, eu sempre respondo a mesma coisa para todas essas perguntas. Todos. Não tem um fio melhor que o outro. Não existe um fio melhor que o outro, porque a gente está trabalhando com produto residual, que antigamente era descartado, iam para os nossos aterros sanitários. E hoje eles beneficiam esses fios e transformam em rolos. Então, assim, é muito particular. Eu acho que você tem que ter, na minha concepção, e a forma como eu trabalho eu comecei a desenvolver um relacionamento com cada tipo de fio. Por exemplo, hoje a gente vê no mercado fios de malha, de lycra, malha sem elastano, malha com elastano, fino, grosso, ribana, um material, um fio mais como esse aqui, eu não sei nem dizer muito bem, com uma texturinha. Então, cada fio ele tem a sua particularidade. E, lógico, cada particularidade vai ser feito para desenvolver uma peça diferente. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu costumo trabalhar muito com fio de lycra. E as pessoas me perguntam: Márcia, mas como é que você consegue fazer um cesto tão bonito e tão bacana com fio de lycra, que é um fio com muita elasticidade? Normalmente ele vem um pouquinho mais fino, apesar de existirem fios de lycra grossos, e eu vou conversar com vocês aqui sobre um fornecedor que é muito competente, que é muito bacana em detalhar cada especificação do fio, que eu gosto muito de trabalhar com ela. Bom, mas, por exemplo, esse aqui é um fio de lycra. Ó, ele tem mais ou menos 2,5 centímetros, ele é bem fininho, e a lycra, ela estica muito. Então, o que acontece? Normalmente, se você for trabalhar com esse tipo de fio, você sabe que você vai ter uma peça bastante maleável. A não ser que existe também um porém. A gente pode fazer também trabalhos com um fio fino, trabalhando ele duplo, ou fazendo um trabalho com o fio triplo, que também é super simples, não é complicado, e às vezes você chega na espessura que você quer do fio para o tipo de trabalho que você quer fazer. Não recomendo isso para bolsas, porque obviamente vai ficar 3 vezes, se usar o fio triplo, mais pesada do que se usaria com fio puro. Mas para outros tipos de peça funciona perfeitamente. Para um cesto grande que você quer ele estruturado, funciona perfeitamente. O que eu faço? Assim, se eu tenho uma encomenda que a cliente pediu especificamente aquela cor, ou aquele cesto de personagem que tem aquela cor específica, eu vou à cata da cor. Então, a minha lógica eu preciso fazer um cesto, por exemplo, da Frida, eu preciso fazer um cesto do Star Wars, daquele preto com o exército lá, o bonequinho do exército do Star Wars. Então eu preciso de um fio preto e um fio branco. Eu vou procurar essas cores. Se eu me deparo na loja e eu não tenho nada no meu estoque, ou tenho uma parte no meu estoque de fio de malha, e vou, lógico, procurar o fio de malha para poder juntar, apesar da cor às vezes não bater, a gente tem sempre que pensar nisso também. Os fios residuais, eles não são tabelados por cor. Eles não têm uma cor específica. Você pode comprar um rolo de uma determinada marca e voltar na loja para comprar na mesma semana ou até no dia seguinte a mesma cor e você achar tonalidade diferente. Isso é muito
particular do trabalho com fio de malha, e isso que me encanta mais do trabalho com fio de malha, porque são peças extremamente exclusivas. E aí a gente, quando falar de precificação de peça, isso é uma questão que tem que ser muito bem esclarecida e pensada, porque são peças extremamente exclusivas. Mesmo que você repita uma peça, ela não vai sair igual. Porque aquele dia você tá com a mão mais frouxa, tá mais tenso o seu ponto ou não. Enfim, não existe peça igual em fio de malha. Isso é uma coisa em crochê, principalmente. Isso é uma coisa muito importante para você colocar na sua cabecinha em termos de precificação e de compra de fio também, de material. Então, eu chego na loja, preciso fio preto, preciso fio branco. Sei que no meu cesto eu vou gastar 500 gramas de cada cor, por exemplo. Normalmente a gente acha fio de 1 quilo. Às vezes a gente acha de meio quilo também. Se for interessante para você, só aquela cor, só para aquele produto, aquele cesto que você quer fazer, ok, separa logo aquela cor e não se preocupe com a espessura, a não ser que você vá gastar exatos 500 gramas e você tem um fio muito fino, você sabe que você vai ter que usar ele dobrado, então você vai ter que comprar 1 quilo dele. Né? Já parte desse princípio, você não tem como fazer ele multiplicar, já que você vai usar ele dobrado, você vai usar 2 partes dele para uma parte só de produto, de peça, né? Então, eu começo a catar os fios. Achei Euroroma, achei tapeteco, achei tapeçu, achei malha-fio, achei qualquer fio que eu ache na loja. Eu vou observar uma coisa muito importante, que é, no rolo, normalmente o rolo vem fechado, lacrado, a gente não pode mexer no fio, não sabe se ele tem elastano ou não. Mas a gente pode observar se ele tem, pelo menos na parte que a gente observa dele, uma regularidade. Isso é muito legal, isso é muito importante de ver. Apesar de que no meio você pode ter uma mega surpresa no meio da peça, e aí a gente vai conversar depois sobre isso. Mas se você observar a regularidade do fio e achar a cor que você quer, segura esse fio. Vou lá, achei o meu preto, vou partir para o meu branco. O que eu preciso ter para fazer um fio de 2 cores? Regularidade nas 2 cores, né? Então eu vou buscar o meu fio branco com a mesma regularidade ou próxima do fio que eu escolhi preto para fazer aquele cesto de bonequinho de Star Wars. Ok, achei aquele cesto e vou começar a trabalhar. No meio do caminho, se a gente achar alguma imperfeição, que vai achar, qualquer fio residual a gente vai achar, porque ele não é padronizado, a gente vai ter emenda, a gente vai ter nó, a gente vai ter provavelmente em algum pedaço um pedaço mais grosso, um pedaço mais fino, a gente vai trabalhar daquele jeito, descartando se der, ou se não der, se for perder muito, a gente corta para igualar a espessura, ou a gente, se for muito fino, a gente trabalha um pedaço duplo para chegar na espessura do outro, enfim. Isso é um trabalho extremamente manual, extremamente de olhar, de relacionamento com o fio. Às vezes eu trabalho com fios completamente diferentes em uma peça só. E eu tenho que chegar num resultado aproximado. Para isso, o que eu preciso? Ou eu aperto um pouquinho o ponto quando o fio for muito grosso e tiver muito elastano ou pouco elastano, ou eu deixo um pouquinho mais folgado se o fio tiver muito elastano e ele for um pouquinho mais fino, para não atrapalhar no desenvolvimento da peça. E isso a gente pega com o tempo, né? Isso são coisas que a gente vai pegando com a prática. Mas para responder essa grande questão que todo mundo me pergunta, trabalho com todos os fios, escolho todos os se eu gosto de um fio estampado que eu acho maravilhoso, eu vou pegar alguma coisa que vai sair com ele. Agora, eu não posso comprar um fio e sem saber o que eu vou fazer com ele, vou lá, compro, como é o caso desse estampado, e aí vou querer fazer uma peça que não tem nada a ver com a textura do fio. Não, aí eu vou ter que encaixar uma peça bacana naquele tipo de fio. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. Assim, não dá, não é como você ir na loja e comprar uma cartela, pegar a cartela de cores de uma linha amigurumi, por exemplo, e vou usar aquela cor naquele... Não, não dá.
A gente tem que se relacionar com o fio. Isso é uma coisa muito importante no fio de malha. Relacionamento. Vamos pegar, vamos testar. Eu coloco, quando eu trabalho com peça de 2 cores, eu sempre amarro um fiozinho, um pedacinho do fio no outro, coloco de molho na água para ver se não vai sair tinta. Se sair tinta, eu já descarto aquela cor que está saindo tinta e procuro buscar uma outra cor que não sai. É um processo bem delicado, mas é um processo muito terapêutico, porque você está lá envolvida com aquele universo, com que aquele resíduo, com que aquele resto da indústria têxtil que ia ser jogado fora, pode fazer você transformar ele numa coisa maravilhosa. E isso que é o mais bacana do fio de malha. Então, se você pensar em produção e não se preocupar com essas questões, em algum momento você vai derrapar, você vai pegar algum obstáculo que vai te fazer desanimar de trabalhar com esse tipo de material. Então, antes de mais nada, saiba que fio de malha é relacionamento. Fio de malha é você entender de onde que ele veio e o que ele vai se transformar, sabe? Não é uma produção fast fashion que você chega na loja e você pega... Não, é totalmente slow, é totalmente com calma, projetando o que você pensa, o que você faz e pega aquele fio. Às vezes eu tenho rolos aqui em casa que estão guardados já há muito tempo, mas está ali porque eu sei que um belo dia vai na minha cabeça, eu vou receber alguma encomenda que ele vai se encaixar perfeitamente. Mas se você também não tem uma produtividade tão grande a ponto de deixar de ter estoque, que eu também não tenho muito estoque, nem gosto muito de ter muito estoque, que às vezes o fio fica lá encalhado e você acaba que esquece dele. Então pensa nisso, recebeu uma encomenda, vai na loja, procura a cor que você precisa para aquela encomenda e tenta achar, se for de mais de uma cor, tenta achar a mesma espessura, a mesma linealidade de um fio com o outro. E aí abre o rolo, tira um pedaço grande, às vezes no meio do caminho ele fica mais fino ou mais grosso, e aí a gente tem que se adequar a trabalhar com esse tipo de material, e isso é muito bacana no fio de malha, é a gente ter esse contato com o fio ao ponto de entender para o que ele vai servir, para o que ele vai ser melhor aproveitado. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido assim, um pouquinho dessas dúvidas assim, que eu sempre falo. Eu trabalho com qualquer tipo de fio. É óbvio que às vezes eu tenho surpresas boas com um fio e surpresas não tão boas com o outro. Mas na outra semana eu volto na loja e o que eu tinha tido uma surpresa ruim, acabei tendo uma surpresa muito boa, e o que eu tinha tido uma surpresa boa me deixou muito a desejar numa outra questão. Então, isso não é padrão, tá, gente? Todo fio é bom e todo fio bem usado fica maravilhoso, isso que é o mais importante. Então, partiu crochetar, partiu se relacionar com o fio, entender que o fio também tem as suas peculiaridades, assim como cada peça, cada produção que a gente faz, e vamos relacionar mesmo, vamos conhecer, vamos entender que aquilo ali vai sair uma coisa muito bacana e a gente vai fazer um upcycle naquela matéria-prima e transformar ela numa coisa espetacular, tá bom? Um beijinho, até a próxima dúvida que vocês tiverem. Beijo, tchau, tchau.